Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, a imagem deve estar um pouquinho mais escura porque já está de noite e vocês acreditam que eu comecei a gravar este vídeo e a primeira parte do vídeo simplesmente não gravou. Acho que eu esqueci de apertar o botãozinho aí. Então vamos lá começar a nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar aquele like, deixa aquele emoji, sim, aquele emoji aí que mostra como está o seu dia hoje. Qual é o seu emoji do dia? Será que o meu seria coração? Pode ser. Pode ser porque acabei de gravar uma história muito linda mais cedo, então estou aqui, ó, com o coraçãozinho ainda cheio de amor. Bom, vamos à história de hoje. A Alice, ela falou o seguinte, que ela ia mandar uma história pra gente porque ela acha que eu arraso contando as histórias. Então, muito obrigada, Alice, aí pela parte que me toca, né? Nossa Alice de hoje, ela nasceu no Paraná, mas ela foi para São Paulo aos 6 anos de idade. O pai dela falece e a mãe pega ela e vai para São Paulo. Em São Paulo, gente, eles já tinham alguns parentes, né, morando lá. E ela foi para casa da avó, Doralice, que ajudou muito a ela e a mãe. A avó tinha 8 filhos, tá? A avó de Alice. E todos esses filhos moravam ainda em casa. Então tinha 8 filhos, a avó, o vô, 10 pessoas, Alice, a mãe, 12 pessoas. Depois chegou uma tia, o marido com 3 filhos. Então nessa casa vivia 17 pessoas. Mas ela falou que apesar da casa ser uma casa humilde, uma casa pobre, eles eram muito felizes. Até que o avô dela ganha um terreno, constrói uma casa grandona, só que a casa era assim, um quarto grandão. E ela falou que dormia todo mundo junto ali e era festa toda noite. Era muito bom. Então assim, a Alice tem muitas boas lembranças da memória dela, né? Ela falou mais o seguinte, que durante a adolescência ela teve alguns namoradinhos quando ela conheceu o Ricardo. Ricardo, ele era roqueiro. A Alice não gostava de rock. Ricardo era aquele estilo roqueiro, com cabelão, vivia de jaqueta de couro. E a Alice, ela gostava mais ali do pagode, do churrasquinho, que não era muito ali a praia de Ricardo, tá? Mas eles começaram a namorar e o tempo foi passando e ela começou a gostar dele. Porque quando ela começou a namorar com ele, ela falou que ela não gostava dele. Ela aceitou namorar porque ela queria ter um namorado. Mas ela não gostava, assim, do Ricardo pra namorar. Mas com o tempo, ela começou gostando. Só que Ricardo tinha um problema. Ele queria, porque queria transformar a Alice em roqueira. E ela falou que aquilo não rolava, porque não dava certo. Ela não gostava nem de rock. Bom, eles também, quando tiveram a primeira vez deles, ela ficou bem chateada, porque na hora que eles estavam lá tendo a primeira vez, ele chega pra ela e pergunta, você é virgem? E ela não era, e ela falou não. E ele começou a chorar, gente, porque ele falou que aquela era a primeira vez dele e ele queria que fosse a primeira vez dela. Mas eu acho que Ricardo esqueceu que a Alice já tinha um passado, né? Que a Alice já não era mais virgem, nada ali ela poderia fazer. Então já começou aquela coisa ali do cara chorar porque a menina não era virgem. Ela que falou que ficou muito mal com essa situação. Ela achou bem sem noção dele. Até que a Alice consegue um emprego num comércio dali do lugar, tá? E ela falou que o Ricardo sempre ia buscar ela no final do trabalho. Ela falou, Dani, mais parecia o segurança do que um namorado. Ele é igual um guarda-costas. Ela tinha um primo também que vivia com ela e trabalhava com ela. E vivia chamando ela para ir pro churrasco. Pois ela não aceitava, por quê? Porque Ricardo não gostava de ir. Então ela começou a se aborrecer com essa história. Ela falou, peraí, eu não gosto de rock, mas eu acompanho o cara. Agora ele não gosta de churrasco, eu vou deixar de ir? Não, isso não vai ficar assim não. Ela não gostava de rock, o cara gostava de rock. Ela era do pagode e do churrasco. Gente, para, né? Eu também trabalhava com um rapaz chamado Lucas. Eu conhecia da escola, ele era um ano mais novo do que eu. Eu achava ele um moleque desinteressante. Até que um dia meu primo chegou em mim e disse, o Lucas disse que gosta de você. Eu fiquei meio assim, não via nada nele, a vida seguiu. Porém eu fiquei curiosa e comecei a reparar em Lucas, pois eu era carente, né? Ricardo morava longe, porém ele implicava comigo com algumas coisas e não aparecia muito lá em casa. E aquilo me deixava incomodada.
Era só venha a vós ao vosso reino nada. Um dia eu e Ricardo brigamos, pois era um domingo e ele, para variar, queria que eu fosse para casa dele. Mas eu não queria, eu queria ficar em casa. Eis que o pessoal do meu trabalho ia fazer um churrasco e eu decidi ir. Gente, parecia que eu estava traindo o Ricardo só de ir para um churrasco que Ricardo não queria ir. Eu me sentia péssima, mas eu fui. Chegando lá, adivinha quem estava? Lucas. Quando eu vi Lucas, fiquei com aquele frio na barriga, mas continuei na minha. Fui para a sala relaxar um pouco. De repente, ele apareceu e sentou do meu lado, cara a cara. Meu Deus, eu fiquei sem fala. Sabe aquele frio na barriga constante? Tomei coragem, olhei bem nos olhos dele e disse: é verdade que você gosta de mim? Ele olhou para mim e disse: é verdade, por quê? Eu fiquei em êxtase. Gente, ali eu achei que eu estava apaixonada. Meu coração ficou acelerado, eu estava gelada, tremendo. Eu não sabia o que fazer. Ele me chamou para conversar no quarto e fui sem pensar. E lá beijamos. Foi um beijo intenso, parecia um beijo de outra vida. Eu estava ali traindo meu namorado com alguém que nunca tinha me chamado a atenção, mas quando eu beijei, fiquei extremamente realizada. Nada que eu diga aqui vai descrever o que eu senti naquele momento. Eu lembrei ali que eu era comprometida e saí correndo, pois eu fiquei confusa. Liguei para Ricardo, fizemos as pazes, né, sei lá, porque eles brigaram, que ela queria um churrasco, ele não. E ali ela falou que ligou assim para Ricardo por culpa, né? Bom, nos dias seguintes foi difícil encarar Lucas. Ele ficava me cercando e eu queria muito ficar com ele, não vou negar. Todas as vezes que tinha um churrasco na empresa, nós ficávamos. Eu tentava terminar com o Ricardo, ele chorava e eu acabava não terminando. Ah, gente, olha, eu não tenho paciência para homem que chora não, hein? Chorava, amiga. E você tinha paciência de ficar dando essa trela para ele? Aquilo estava me consumindo. Eu morava com a minha mãe nessa época, tínhamos conseguido nossa casa, minha mãe tinha se casado novamente. Lucas pulava o portão de casa e parecia que ia aparecer na minha janela. Gente, era tão bom viver essas loucuras. Eu amava a loucura dele. No fundo, eu era louca também. Na época, ele tinha uma bicicleta e eu andava na pedaleira da bicicleta. E acreditem, eu me sentia muito feliz. Então tá. Ele me mandava cartas de amor, eram milhares. Ele me dava presentes, dizia que me amava todos os dias, comprava sonho de valsa, que era meu bombom favorito. Mas eu me sentia péssima, pois ele chorava bastante quando me cobrava o término do meu namoro. Ai não, ele também chorava, amiga, que sina! E eu ficava em cima do muro. Gente, eu era imatura, sabe? Eu ficava indecisa. Eu já sabia que eu amava Lucas como eu jamais havia amado alguém. Porém, eu tinha muito medo de assumir aquela relação. Ele era tão vivo, ele era tão cheio de sonhos. Os nossos sonhos se coincidiam. Ele mudou até de período da escola para ficar perto de mim. Eu morria de ciúmes dele, sabe? Eu estava vivendo uma história de amor, de conto de fadas. Mas vamos lembrar aí que ela tinha um namorado, né, gente? Mas eu não tinha atitude de largar Ricardo. Tentei várias vezes, mas Ricardo fazia um show. Amiga, você estava bem servida, né? Um chorando para você terminar com o outro, você termina com o outro, um faz show. Meu Deus. Um dia teve uma excursão para minha cidade natal. Todos da minha família iam. Alugamos uma van. E quem foi? Lucas. Sim, ele era muito amigo do meu primo. Ricardo também foi comigo. Gente, pensa na situação chata. A viagem foi legal. Porém, eu ficava de olho em Lucas para ver com quem ele estava conversando. E ele aproveitava e ficava bem de papo com as meninas na minha frente. E eu ficava assim, toda enciumada, e eu não podia fazer nada. Quando voltamos de viagem, Lucas me colocou na parede e me disse que iria contar para Ricardo. Eu não acreditei não dei importância. Naquela altura do campeonato, nós já havíamos tido nossa noite juntos. E acreditem, Lucas também era virgem. Eu tinha que resolver aquilo logo. Até que um certo dia, Ricardo ligou na empresa e disse que me buscaria no trabalho. Eu saía no período da noite. Lucas então encostou a bicicleta na porta da empresa e disse: Alice, vim te buscar. Eu falei que não precisava para ele ir embora, pois Ricardo estava indo me buscar.
Ele insistiu e disse: se você não contar pra ele hoje, eu conto. Eu, apavorada, pensei: vou pagar pra ver. Gente, então ele deu um ultimato: Alice, ou você conta ou eu conto. Meu coração estava angustiado. E não é que ele foi atrás de nós e gritou: Ricardo, eu e Alice estamos juntos há um tempo e hoje ela tem que decidir com quem ela quer ficar. Ricardo se fez de desentendido, porém ele já estava desconfiado. Na viagem ele havia me dito que desconfiava que Lucas gostava de mim. Eu desconversei e disse que era impressão dele. Ricardo estava revoltado e eu disse na cara de Lucas: Lucas, eu não gosto de você. Na frente de Ricardo ali, né? Ela falou isso. Ricardo disse: quer dizer que um dia você gostou dele? Porque ela disse: eu não gosto mais de você. Era o fim de tudo. Eu tinha errado com os dois. Eu juro que se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria feito isso. Ricardo ainda pediu para o meu pai me levar para casa e agradeceu minha mãe por tudo que ela tinha feito por ele, pois minha mãe adorava Ricardo. Eu fiquei ali destruída de culpa. Eu jurei que eu nunca mais ia ficar com Lucas. Eu tentei falar com o Ricardo, mas ele nem olhava na minha cara. Eu estava tão arrependida por tudo que eu tinha feito. Eu tinha enganado o Ricardo. Mas eu sabia que eu nunca o amei. Então pra que você ficou lá, amiga? Era a sua chance de se ver livre de Ricardo. Meses se passaram e mesmo com raiva eu e Lucas acabamos ficando novamente. Eu ainda carregava a culpa de ter feito aquilo com o Ricardo. Porém, era mais forte que eu e eu amava Lucas. Enfim, ficamos juntos e éramos felizes. Ele voltava à noite, né, lá na escola, me trazia balas, bombom. Ele falou que tinha uma balinha que se chamava Pote, que tinha frases de amor. E era de Danone. Então ele levava para ela. Mudei de emprego e Lucas continuou no mesmo emprego. Mas ele ia me buscar todos os dias no novo emprego. Íamos juntos, íamos nas lojas juntos comprar alguma coisa e ele me ajudava a escolher. Gente, é difícil homem com mulher para a loja, né? Bom, Lucas era metade do meu coração, meu amigo, namorado. Nós éramos cúmplices. Eu escrevo isso. Ela falou que está escrevendo isso, mas ela não consegue nem descrever em palavras o quanto eles eram assim unidos. Eu estava muito feliz e amando viver aquele sonho. Nós vivíamos de mão dadas, tudo nele era lindo. Era um olhar verdadeiro, um sorriso cheio de luz, sabe? As mãos quentes, aconchegantes. Estávamos loucos um pelo outro. Ouvíamos Coldplay juntos, cozinhávamos juntos. Só de olhar um para o outro, a gente sabia o que o outro estava pensando. Conclusão, nós tínhamos uma sintonia perfeita. Tínhamos também nossas brigas, aliás, nada é perfeito, né? Em uma dessas brigas, terminamos por bobeira. Ele tinha um defeito, ele tinha uma mania de não saber o que ele queria da vida. Por mais que ele me amasse, ele tinha essas crises, então a gente terminava, mas sempre voltava. Ele sempre ficava com alguém, chegou até a namorar outras pessoas, e eu sofria muito, sabe? Mas segui minha vida. Teve um episódio uma vez que eu tinha acabado de presentear ele quando a gente estava juntos. Eu tinha dado uma blusa de frio amarela. Olha, será que era essa? E terminamos o namoro logo depois. Naquele mesmo mês tinha um rodeio na cidade e eu resolvi ir. E nunca me deixei abater assim por essas coisas. Acreditem, gente, ele estava com uma outra pessoa de mãos dadas e com a blusa que eu tinha dado a ele. Era a primeira vez que ele usava aquela blusa e eu não tinha pago nenhuma... A pobre de Alice não tinha pago nenhuma prestação ainda da blusa. Eu olhei para aquela cena e, gente, por dentro eu chorei. Mas mesmo assim entrei na festa. Eu estava decidida a esquecer ele de uma vez por todas. Nessa noite eu conheci várias pessoas. Ele viu e ficou falando de mim para os amigos. E... ele falou o seguinte... Nossa, entrou um negócio no meu olho. Que eu mal tinha terminado com ele e já estava conhecendo outras pessoas. A hipocrisia que fala, né, gente? Ele estava com a mulher lá. E pra variar, acabamos reatando. Mas nosso namoro nunca mais foi o mesmo. A gente traía muito um ao outro. Acabávamos sempre juntos, mas, sei lá, não tinha jeito.
Eu vivi situações que ele ficava com outra menina após o nosso término na minha frente, eu fazia o mesmo, depois eu chorava. Quando eu menos esperava, ele estava lá em casa me procurando, a gente se feria muito, nós nos amávamos, mas também nos magoávamos. Até que um dia fomos numa festa e lá tinha uma colega minha que ficou tirando o boné dele, brincando. Minha prima estava comigo e disse, Alice, você vai deixar isso? Eu falei, deixa ele. Eu já estava cansada daquilo, sabe? Por mais que eu estivesse errado lá atrás, eu o amava muito. E eu dava o melhor de mim para ele. Mas parece que o nosso namoro era 880. Ou eles estavam muito bem ou eles estavam muito ruim. Naquele mesmo dia, ele me levou para casa, disse que iria buscar a sua roupa de trabalho, pois ia dormir na casa da minha prima comigo e precisava ir trabalhar no outro dia. Algo me alertou. Ele demorou muito. Ela falou assim que quando ele chegou, ela tava com a mão para dar um tapa nele, mas não entendi por que ela ia dar um tapa nele. Mas algo segurou ela. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, Lucas terminou comigo. Dizer para vocês que tinha me acostumado com aqueles términos é mentira. Eu sofria cada vez que a gente terminava. Mas eu aceitei e ele jurou que ele não estava com ninguém. Depois de 15 dias, eu vi ele na moto com aquela minha colega que estava lá na festa tirando o boné dele. E eu descobri que eles estavam juntos e ali o chão se abriu para mim. Depois de um mês, eu nunca mais tinha me envolvido seriamente com ninguém. Todas as vezes que a gente terminava, eu me envolvi com alguém, mas dessa vez eu fiquei sozinha. Bom, eu conheci um rapaz, amigo de um amigo meu. Eu estava chorando num ponto de ônibus, era madrugada. Depois de uma festa, e esse rapaz passou e esse amigo em comum nos apresentou. Gente, eu não tinha nenhuma intenção ali. Ele era alto, bonito, simpático. Nem olhei para ele direito. Depois de algumas semanas, eu comecei a sair e começamos a namorar. Ele era muito legal. E com ele eu conseguia esquecer toda aquela situação que eu estava passando. Quando o Lucas ficou sabendo do meu namoro, ele começou a ficar incomodado. Mesmo ele estando namorando. Quando eu via ele com a namorada, ainda doía, sabe? Mas eu dei uma chance a mim mesmo e fui viver o meu amor. Um dia ele disse à minha prima que ele iria me dar um beijo se ele me encontrasse. Que ele não tinha medo do meu namorado. Meu namorado ficou sabendo e foi uma confusão. Esqueci de citar, gente, que meu namorado era um galinha e me traiu várias vezes. Eu me fingia de boba porque eu não estava afim. Eu estava afim de ficar com ele, não queria ver. Bom, depois de um certo tempo eu engravidei, com 20 anos. Eu fiquei sem chão. Mas eu assumi a responsabilidade. Meu namorado, apesar de maturo, também assumiu. Lucas, nessa altura do campeonato, já sabia. Nem sei como ele reagiu, só sei que eu estava muito feliz pela minha filha. Sim, era uma menina. Certo dia eu decidi pedir um lanche, pois eu estava na casa da minha amiga e estávamos famintas. Estávamos sentadas na porta da casa quando chegou um motoboy para entregar o lanche. Era o Lucas. Gente, ele estava de moto com uma jaqueta de motoqueiro. Quando ele tirou o capacete, meu coração parou. Ele me entregou o lanche e me disse que iria trocar o dinheiro para voltar ao troco. Ele me trouxe um monte de sonho de valsa que ele sabia que eu adorava. Naquele momento eu esqueci até que eu estava grávida de outra pessoa e queria ficar ali com ele ali o resto da minha vida. Ele olhou para mim com os olhos cheios de água e perguntou, é uma menina? Eu falei sim. Quando a gente namorava, ele sempre falava que a gente teria uma filha. Que seria uma bonequinha igual a mãe. Depois que nos falamos, eu disse a ele, vem aqui. Ele entrou no quintal da casa, tinha um pé bem grande de limão. Nunca me esqueço dessa cena. Eu disse, me abraça. Ele me abraçou e ficamos ali. Sei lá quanto tempo. Era uma despedida. Eu conseguia sentir a batida do coração de Lucas e o cheiro dele, a respiração. Me lembrei de tudo que a gente tinha vivido, do primeiro olhar, do primeiro beijo, das risadas. Sei lá, sabe? Ele foi assim o meu grande amor. Eu já estava grávida de outra pessoa e achei que não tinha mais esperança para nós. Ele vivia na vida dele de certezas. Triste você amar alguém e não dar certo, né? Difícil não ter maturidade para decidir o que é certo e o que é errado. Depois que Carol nasceu, me separei do pai dela. Ele era um estúpido, Dani.
Uma vez ele tentou até me bater, me humilhava muito. Então decidi seguir sozinha. Depois que Carol nasceu, armaram para me encontrar com o Lucas. Todos torciam pela gente. E nesse dia eu não fui. Ele ficou me esperando. Os anos se passaram e nada seria como foi um dia. Eu ainda amava ele. Eu ficava imaginando como seria nosso encontro. Mas tinha que ter um fim. Pois se fosse para ser, um dia ia acontecer. Eu acredito muito nos planos de Deus. Hoje eu sou casada com uma pessoa maravilhosa. Nos conhecemos na faculdade e nos gostamos de cara. Tenho mais uma filha com ele e sou muito feliz. Claro que se eu encontrar Lucas, o que é raro, vai ser estranho. Muitos comentam que vê ele, mas eu nunca vejo. Ele chegou a se casar, também teve uma menina, porém não deu certo. A vida tem dessas coisas, né? Nos leva às alturas e de repente nos deixa no chão. Aprendi muito com ele, ele foi um amor irracional. Errei muito também, mas aprendi a ir embora quando eu aprendi que eu tinha que ir embora quando eu não era mais necessário. Se ele me vê em algum lugar, ele nem fala comigo, finge que não me conhece, tá tudo bem. Se ele quiser falar comigo, eu falo com ele. Bom, desejo felicidades a Lucas. Eu encontrei minha felicidade com outra pessoa e tem sido muito especial pra mim. E... ai, meu Deus, já vai vocês me deixar. Você já vai me deixar na emoção de novo. Digo que tem o amor da sua vida e o amor pra sua vida. O que a vida nos reserva, ninguém sabe. Só sei que o tempo para você entrar na vida de alguém, só sei que tem tempo para você entrar na vida de alguém e tem tempo para sair. E o que fica são as lembranças, os bons momentos, como você demonstrou aquele amor pelaquela pessoa e como você marcou a vida de alguém. Ah, gente, vocês gostam de me deixar emocionada, né? Dani, muito obrigada. Espero que você tenha se emocionado com a minha história, assim como eu emocionei. Ah, amiga. Ah, gente, adoro histórias de amor. Não é à toa que eu tenho esse canal. Pena que aqui não temos tantas histórias de amor, né? Ah, mas também vocês mandam uma história de amor, gente. Poxa, aqui não fica com a pessoa. Mas vamos lá. Né, gente, não tem muito o que falar, né? Mas é bem o que ela falou mesmo. Eu acho que tem uma fase da vida que a gente é muito imaturo, sabe? Por exemplo, se vocês se amassem tanto, talvez quanto vocês acham que se amavam, vocês estariam juntos, porque vocês dois eram solteiros. Vocês tinham tudo pra ficar juntos, sabe? Então, se vocês não ficaram, não era pra ser, né, amiga? Fazer o quê, né? Porque vocês não eram um caso assim, igual a gente teve uma história aqui esses dias do canal, que o cara foi embora para um outro país, né? Ela tinha a vida dela no Brasil, ela queria seguir os estudos dela. Vocês lembram dessa história? Ai, meu Deus. E você e o Lucas não, vocês estavam na mesma cidade, moravam no mesmo lugar. Então, tipo, vocês não ficaram juntos porque não era pra ficar, vocês não quiseram mesmo, sabe? Não era uma coisa, o destino separou a gente. É porque não dava certo. Só que assim, é igual eu falo, já falei milhares de vezes isso aqui no canal. Tem aqueles amores que marcam a gente. Eu acredito muito no amor da vida e o amor pra vida. Isso aí com certeza tem, né? Aquela pessoa que te marcou. Você pode ter tido, sei lá, 30 namorados. Tenho certeza que um deve ter te marcado, assim, pra sempre, sabe? Então, existe isso, óbvio, né? Mas eu acho que vai muito também da gente, né? O que levou aquela época? Por que teve a separação? Vocês ali, vocês tinham tudo pra ter ficado juntos. Eu não vi por que não ficar juntos. Vocês quiseram se separar. Só que aí, quando a gente se separa, e claro, parece que aquela coisa não termina, sabe? Parece que a gente não põe um ponto final daquilo. Vem sempre, a gente parece que passa a vida angustiada com aquilo. Parecia que, nossa, parece que uma história mal resolvida. E história mal resolvida, menina, é um trem na vida da pessoa. Porque vem, ó, e fica aqui, ó. Nossa Senhora. Então, é aquela coisa mal resolvida, né? Você engravida de outro cara,
no meio de um término e outro, você estava ali acostumado a terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar, só que aí você engravida de outro cara, vai viver a sua vida, tem a sua filha, né? Ele, por sua vez, também engravida uma menina, vai ter a filha dele, então aí a vida separa vocês. Mas, como a gente tem essa memória da gente que fica, né, lembrando somente das coisas boas, tem certeza que na sua memória passa somente momentos bons. E tá certo, né? Pra que a gente vai ficar lembrando de coisa ruim o tempo todo? Mas passa Não, de vez em quando tem que lembrar das coisas ruins. Se você tiver um relacionamento abusivo, já falei aqui, um cara que te bate, te espanca, te humilha, você tem que lembrar de tudo ruim que ele faz pra você nunca voltar pra esse boçal. Mas, aí quando acontecem essas coisas de relacionamentos, que às vezes é muito novo, termina, volta, e uma hora termina, aí acontece alguma coisa na vida de alguém e vocês não voltam mais. Parece que ficou faltando, não tem aquela coisa, não, parece que eu não dei um ponto final, porque vocês estavam tão acostumados a ir, voltar, que vocês foram e não voltaram, né? Então parece que ficou faltando aquele fechamento, sabe? E claro, né, vai ter as memórias da juventude, aquele tempo, como eu já falei aqui, tem meninas aqui que conhecem, que reencontram caras assim de 20 anos, né, atrás, que tiveram um relacionamento, e vem toda aquela... Eu acho que junto com essas memórias, vem a memória de vocês daqueles anos também. Igual você fala, a gente não tinha muito dinheiro, mas a gente era feliz. Então tudo te leva para esse lugar de acolhimento. Às vezes você tá passando um momento difícil, né? Muitas mulheres acontece isso. Não tô falando que esse é o caso, porque você falou que você tá feliz, você tem um relacionamento. Mas assim, muitas mulheres às vezes elas estão passando hoje talvez um momento difícil. Então, a sua memória, ela te leva para aquele lado do acolhimento. Aquela pessoa que, sei lá, às vezes você amou, que você terminou por uma bobeira, que na época você achava que era algo, né, grande, mas vocês acabam terminando. E a nossa mente, assim, eu acho que até pra, sei lá, não sofrer tanto ali naquele relacionamento que você tá passando, começa a te levar para esses lugares que você já esteve, sabe? Como era boa aquela época, pessoas que fizeram parte da sua vida naquela época. Então acho que é por isso que muitas mulheres têm saudades assim desses amores do passado, ou tiveram amores do passado que marcaram tanto, porque não é só o cara. Eu acho que é tudo que envolve aquele relacionamento. Amigos, né? Se às vezes você tinha pai ou mãe que já faleceram, aí você tinha aquele acolhimento. Eu lembro que eu chegava em casa e meu pai estava lá me esperando. Então, tipo assim, te leva para um lugar bom. E tem memórias que levam a gente para um lugar bom. Isso é ruim? Não. A gente tem que ter memórias boas também. Que bom que temos, né? Que bom que temos memórias boas. Imagina se a vida fosse só ter memória ruim. Deus me livre. Mas eu gosto de ouvir essas historinhas de vocês. Adoro esse tema aí, amor da vida, amor pra vida. Realmente um amor para recordar. É muito bom a gente ter coisas boas para recordar. Quisera que todas as mulheres que estivessem me assistindo aqui tivessem muitas memórias boas para recordar. Eu sei que a gente tem memórias más, memórias ruins, que graças a Deus também eu acho que a mente da gente meio que dá uma deletada nisso, né, gente? Eu prefiro guardar as coisas boas. Claro que não de pessoas ruins, né? Pessoas ruins que me fizeram coisas ruins, querida, elas ficam lá no passado. Não tem nada que lembrar delas. Elas ficam, num lugar bem guardado. Mas eu digo que nem todas as pessoas foram 100% ruim. Por exemplo, Lucas, vocês não terminaram porque o cara era abusivo, porque o carro te batia. Não, vocês terminaram porque era uma coisa de jovem. Às vezes nenhum dos dois estava preparado ainda para viver aquele amor, né? Então é muito bom a gente ter esses momentos aí para recordar, levar a gente para um lugar bom. Eu contei para vocês que uma vez, tem nada a ver com o assunto, gente, mas é porque eu gosto de falar das minhas experiências com isso. E uma vez eu fiz hipnose. Eu tava com a síndrome do pânico, com ansiedade,
E a minha psicóloga, ela me tratou com hipnose em Londres, o que foi muito bom, sério. E eu lembro até hoje, engraçado, gente, eu sempre lembro disso. Eu lembro até hoje, na hipnose, ela falou assim: Daniele, vai para um lugar que te dá muita felicidade, um lugar que te deixe muito feliz. Gente, eu lembro que quando eu era criança, sei lá, até os meus 15 anos, eu acho, eu sempre morei com meu pai, vocês sabem, né? Eu fui morar com a minha mãe quando meu pai faleceu, eu já tinha 17 anos. Porém, até os meus 17 anos, vamos botar assim, eu passava todas as férias de verão com a minha mãe. Era um acordo que tinha na guarda, né? Então, a gente, quando acabava as aulas, eu ia para casa da minha mãe e a gente ficava lá até depois das férias, que normalmente naquela época era depois do carnaval. E toda a minha família da minha mãe tinha casa em Guarapari. E a minha mãe morou muitos anos em Guarapari, então acabava as minhas aulas, eu ficava ansiosíssima para ir para Guarapari, porque eu ia ver todos os meus primos, de primos que moravam em Belo Horizonte, eu tinha primos que moravam em outro país. Gente, a família se reunia toda em Guarapari. E a família da minha mãe era muito grande, assim, primos, tios, tias. E todo mundo tinha casa lá, cada dia à noite tinha uma coisa na casa de um. Minhas férias eram maravilhosas, sério. E de dia a gente se reunia todos na Praia da Areia Preta. Quando eu digo todos, gente, eram umas 40 pessoas. Tipo, a gente pegava um pedação da praia assim e era todo dia das férias isso, sabe? Então eu lembro que quando a psicóloga falou isso, eu me via nesse lugar, nessa praia, com toda a família da minha mãe reunida, a gente brincando, rindo, né, as crianças, que nem eram tão crianças assim, porque sei lá, eu lembro dessa época, até os 16, 17 anos, a gente sempre estava em Guarapari, e tava todo mundo junto, e é muito legal sentir isso, que toda vez que eu quero estar num lugar bom, se eu estiver triste, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu sempre tenho a memória desse lugar. Eu sempre tento ir para um lugar que me deixa feliz. E um lugar que me deixa feliz, que me deixa acolhida, é esse lugar aí, na praia, com toda a minha família, todo mundo reunido, né? Gente, era muito bom. Então, assim, por isso que eu falo, né, que é muito bom a gente ter um amor para recordar. Mesmo que eu seja igual a mim, era um amor de família, era um amor, né, ali dos meus tios, dos meus primos. A família da minha mãe sempre foi muito maravilhosa, assim, sabe? Então, realmente é algo que eu amo recordar. E quem tem um amor para recordar, por que não, né? Por que não é tão gostoso a gente voltar naquele lugar que a gente se sentiu tão bem, que a gente se sentiu amado, né? Então, eu acho que é legal, sabe? A gente não acho que isso é, ai, nossa, mas a mulher é casada, tá recordando. Gente, tudo fez parte da sua vida, tudo fez parte do seu crescimento, tudo fez parte da sua história. Então eu acho muito legal quando vocês me contam essas histórias assim, né, de amores do passado, e a gente vê como tá a vida de vocês hoje, e que eu espero de coração que esteja assim muito melhor, que você não tenha que recordar disso por você estar passando coisas ruins, tá? Eu espero que vocês tenham que recordar disso por vocês lembrarem como uma coisa boa que aconteceu, mas que vocês hoje também estejam num lugar bom, num lugar que vocês têm muito amor, muito carinho, mas que é bom ter essas lembranças. Deixa aí nos comentários pra mim, qual lugar te leva para um lugar muito bom? Que lembrança você tem que te leva para... Isso é um exercício, tá, gente? De terapia. Deixa aí pra mim um lugar. Fecha o olho agora. Vamos lá, fecha o olho. Imagina um lugar que te fazia sentir muito amada, que fazia você se sentir muito bem, que fazia você se sentir cheia de amor. Escreve aí nos comentários. Pra mim, era a praia em Guarapari, quando ia toda a minha família reunida, que a gente se reunia todos os verões, né? Eu lembro que no carnaval
eu às vezes não, né? Eu era de menor, não podia entrar no carnaval à noite. Eu, minha mãe, minhas tias, a gente ia pra porta do Siribeira pra ver o pessoal entrando com as fantasias. E depois ficava ali até de madrugada ali pela praia cheia, comendo churrasquinho, conversando. Ai, gente, que época boa. Mas é isso, amores. Um beijo pra vocês. Alice, obrigada por trazer essa história. E obrigada por ter me feito aqui recordar também um lugar que me deu tanto amor, tanto carinho, um lugar que me deixou tão feliz. Quero muito ler os comentários de vocês. Quem sabe a gente não faça um vídeo comentando aí os comentários de vocês desse vídeo. Quero ver os lugares que trazem muito amor aqui, ó, no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau!